todos os 6 geradores do grupo de Lorentz e vimos que os 6 parâmetros são 3 parâmetros de velocidade, né? Então, essa matriz, os bustos, então nós temos 3 parâmetros, alfa e, estão relacionados às velocidades relativas dos observadores, né, que são dados por essa relação, A tangente, menos V sobre C, e temos 3 ângulos de rotação, θ e, né? Ângulo de rotação em torno do eixo do x, em torno do eixo dos y, em torno do eixo dos z. Essa rotação aqui é uma rotação em torno do eixo do z, essa rotação aqui é uma rotação em torno do eixo y, e essa rotação aqui é uma rotação em torno do eixo x. Tá certo? Agora, vamos ver a seguinte parametrização do gerador. Vamos dar nomes, vamos agora designar cada um desses geradores em discussão. A gente poder ter uma relação geral. Quer dizer, a ideia nossa, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando a estrutura das matrizes do grupo de Lorentz. Então, nós queremos agora explorar ao máximo, né, aquilo que nós falamos no início da aula de hoje, a simetria. Nós queremos conhecer o grupo de Lorentz e vamos chegar ao conceito que são as representações do grupo de Lorentz, como essas matrizes podem mudar de representação, e aí nós vamos chegar ao conceito de campos relativísticos. Os campos relativísticos são diferentes representações tensoriais do grupo de Lorentz. Esse é o conceito que nós vamos estabelecer. E aí o campo vetorial, o AMI, ele está numa representação particular. E aí nós vamos descobrir que o grupo de Lorentz tem muitas outras representações. Os estridores que estão ligados aos férmions, tem outros tensores. Então nós vamos estabelecer uma relação entre representações do grupo de Lorentz e campos e partículas. Então nós vamos ver que associadas a um certo tipo de partícula, nós temos que associar um certo tipo de campo que corresponde a uma representação do grupo de Lorentz. Então, o esforço nessa aula de hoje e na próxima aula vai ser nessa direção. Vamos explorar a simetria e o grupo de Lorentz descreve. Bom, então vamos fazer o seguinte: esses geradores aqui, se vocês observarem bem, eles têm essa característica. Eles são bustos, né? Então, esse aqui conecta, ele faz no fundo uma transformação no plano TX, porque ele está conectando aqui é o eixo dos T, então a linha T, e aqui é a coluna X, e aqui é a linha X, coluna T. Então, esse aqui ele faz uma transformação no plano TX. Esse aqui, TY, esse aqui, TZ. Bustos. Esse aqui, rotação no plano XY, esse aqui é uma rotação no plano ZX, e esse aqui é uma rotação no plano YZ. Então, nós vamos designar esses geradores por 2 itens. Nós vamos dizer que a nossa matriz, cada um desses geradores vai ser designado por uma matriz que eu vou chamar de sigma mini. O que significa mini? Sigma mini significa essa matriz aqui, ela vai estar fazendo uma transformação no plano TX. Então, essa matriz também vai ser a matriz sigma 0, 1. Então, eu vou ter uma matriz sigma 0, 1. Depois, eu vou ter uma matriz que vai fazer uma rotação, uma transformação no plano TY. Plano no sentido do espaço do uniforme. Então, eu vou ter a matriz sigma 02. Depois, a matriz sigma 03. Essas matrizes aqui são bustos. Lembrem-se, esses índices não são índices de elemento de matriz. São índices de matriz. Então, a matriz sigma 01, então, aqui, a matriz é sigma 01. Então, essa matriz, ela faz uma rotação no plano TX, ou ela corresponde a um boost em TX. Mas essa matriz, ela tem elementos, ela tem linha e coluna. Lembra-se que a estrutura da matriz lambda é essa aqui. Então, isso aqui é uma convenção que a gente tem que obedecer, porque a gente está no espaço uniforme. A estrutura das matrizes é essa aqui, né? Assim, a gente grafava as transformações de Lorentz no espaço uniforme, né? Lambda, mini, linha, coluna, né? Então, isso aqui é um vetor coluna. Então, isso aqui é CT', X', Y', Z'. Aqui é a nossa matriz, lambda, mini, e aqui é o CT, X, Y, Z. Então, a gente está vendo essa matriz aqui, ó, estou variando as linhas. Isso aqui é coluna. Então, esse índice aqui é linha,
esse índice é coluna, tá certo? Esse índice aqui está designando ali, então, primeira linha. E aí, com a primeira linha, com a linha 0, que é a linha CP, eu vou variar aqui, ó, essa coluna, essas linhas aqui. Então, só para a gente lembrar, então a matriz lambda tem esse índice em cima, o primeiro índice aqui é o índice de linha, o segundo índice é o índice de coluna. Então, como essa matriz lambda ela é exponencial do ômega, essa matriz lambda ela é exponencial do ômega. Então, na verdade, a matriz lambda do Mi, né, ela é a identidade mais ômega 2 sobre 2 e assim vai. Claro, então essa matriz aqui, ela vai ter linha Mi, coluna Mi. Então esse cara aqui é o delta, né? A identidade. Então esse aqui é um delta Mi. Depois a matriz ômega, então ela tem essa estrutura também. Ela tem linha e coluna. Então quando eu escrevi a minha matriz ômega, nós expandimos hoje essa nossa matriz ômega. Essa nossa matriz ômega, cujo exponencial da lambda, ela tem essa estrutura aqui. Mi. Como essa matriz lambda, nós temos lambda é o que? Era alfa 1 vezes sigma 0,1 mais alfa 2 vezes sigma 0,2. Então essas matrizes aqui, a estrutura matricial está nos sigmas, não nos alfas. Os alfas são parâmetros, são as velocidades relativas. Então, a estrutura de índices, né, de linha e coluna das matrizes sigma, ela segue exatamente como lambda. Então eu tenho matriz sigma 0,1, elemento Mi. Linha Mi, coluna Mi. Claro, essa matriz aqui, ela só vai ter elemento na linha 0, coluna 1, e na linha 1, coluna 0. Então, essa matriz aqui, basicamente, ela tem os seguintes elementos. A matriz sigma 0,1, os elementos distintos de 0 que ela tem são esses aqui. Então, a matriz sigma 0,1, ela tem um elemento na linha 0, coluna 1, que é esse elemento aqui, ó. Está na linha 0, na coluna 1. Tem um elemento que está na linha 1, na coluna 0. Então, a matriz sigma 0,1 tem um elemento que está na linha 1, está na coluna 0. Está clara a estrutura que está se formando das matrizes? E aí, então, a matriz sigma 0,1, sigma 0,2, sigma 0,3. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Como essa matriz, fazer uma transformação no plano Tx é a mesma coisa que fazer uma a mesma coisa que fazer uma transformação no plano Xt. Então vamos fazer o seguinte, vamos designar então essas matrizes sigma e Mi dessa forma. Elas têm uma propriedade de antissimetria, não que elas sejam matrizes antissimétricas. Esse aqui é uma designação para os índices que designam a matriz. A matriz sigma 0,1 é menos a matriz sigma 1,0. O que eu estou dizendo com isso? Fazer uma rotação no plano Tx, e esse aqui é fazer uma rotação no plano Xt. Então, eu estou trocando o sentido da rotação. Tá? Então, é só isso que nós vamos designar. Então, nós vamos designar o seguinte: essas 6 matrizes geradoras, elas vão ter esse índice Mi que vai especificar qual é a matriz. Então, e vai ter uma relação de antissimetria. Então, quando eu falo na matriz, a matriz sigma Mi é menos sigma Mi. Ou seja, se eu falar na matriz sigma 0,1, ou se eu falar na matriz sigma 1,2, eu estou fazendo uma rotação no plano XY. Aqui eu estaria fazendo uma rotação no plano YX. É o mesmo plano? É. Mas uma rotação no plano XY ou uma rotação no plano YX está comportando que eu estou fazendo uma rotação no sentido trigonométrico ou no sentido horário. Então, esse índice Mi, ele está representando o tipo de transformação que eu estou fazendo. Então, sigma 0,1, sigma 0,2, sigma 0,3, sigma 1,2. Essa aqui faz uma rotação no plano XY, essa aqui faz uma rotação no plano ZX, então essa matriz aqui é a matriz sigma 3, 1, e essa matriz aqui faz uma rotação no plano YZ, então a matriz sigma 2, 3. Então nós estamos fazendo essa associação, esse índice, primeiro índice Mi designa a matriz. Agora, cada matriz sigma Mi, ela vai ter elemento cada lambda. Essa aqui é a minha e essa é a coluna. Então eu vou pegar a matriz sigma, por exemplo, 2, 3. Estou fazendo uma rotação no plano
2, 3. Ou seja, estou fazendo uma rotação no plano YZ. A rotação no plano YZ é essa matriz aqui, ela acopla YZ. E aí eu vou pegar quais são os elementos que ela tem. Então, ela tem o elemento na linha 2, coluna 3, na linha 3, coluna 2. Está compreendido qual é a convenção que nós estamos adotando para designar as matrizes? Eu sei se o L'Oréal foi embora. Vou fazer uma sessão de fotografia. Talvez que eu goste dela, eu não simpática. Sabe que eu acho ela bem assim, engraçada, assim, né? Ela está sempre rindo, né? Isso é bom, isso é bom. Mudar um pouco o ethos, né, daquela física, né, séria e chata, né? Então, bom, cai claro então qual é o conceito, né? Quando a gente está com um espaço com uma dimensão, por exemplo, maior do que 3, maior que você não tem mais como identificar uma rotação, por exemplo, no plano XY, unicamente pelo eixo perpendicular, ou uma rotação em torno do eixo Z, não dá mais. Não dá mais. Realmente tem que identificar por dois. Isso, tem que jogar pelo plano mesmo, exatamente, pelo plano. Essa questão de você associar o plano ao eixo é só em 3 dimensões, a dimensão crítica. Então vamos lá, então vamos pegar. Eu paguei de matriz, vocês vão lembrar. Então nós vamos fazer o seguinte, então só para lembrar bem a vocês, né? A estrutura que nós temos, né? É essa aqui. Então nós vamos designar isso aqui. Os geradores, então, os geradores de todas as transformações de Lorentz estão codificados, então, por essas matrizes sigma mini. Então, como são 6 geradores, também essa é uma razão pela qual eu introduzo essa antissimetria nesses índices aqui. Porque aí eu tenho 6 geradores. Se eu tiver esses dois índices antissimetrizados, eu vou ter 0, 1, que é a mesma coisa que um 0. 0, 2, 0, 3. 1, 2, 2, 3, 3, 1. Então, tem 6 geradores. Então, para colocar essa relação de antissimetria nesses dois índices, que identifiquem que plano eu estou fazendo a rotação, ela serve para dizer que nós temos 6 geradores independentes. Agora, nós vamos fazer a declaração sobre quem são os elementos de matriz desses geradores. Então, se eu pegar a matriz sigma mini, linha capa, coluna lambda, e nós já entendemos por que tem que ser esse índice em cima e esse índice embaixo, por causa da própria estrutura do espaço que importa, né? Quando nós fazemos uma transformação de Lorentz, estou repetindo isso aqui. Portanto, x' mi igual a lambda mini x'mi. Então, isso aqui é um vetor coluna. Então, x'0 está aqui, x'1 está aqui, x'2 está aqui, x'3 está aqui. Essa matriz aqui, então, ela é lambda 0, 0, lambda 0, 1, lambda 0, 2, lambda 0, 3. Então, linha 0, coluna 0, linha 0. E aí aqui está x0, x1, x2, x3. Então, essa é a estrutura da transformação de Lorentz. x'0 vai ser lambda 0, 0, x0, mais lambda 0, 1, x1, mais lambda 0, 2, x2, mais lambda 0, 3, x3. Está seguindo exatamente esse padrão aqui, somando em mim. Então, os elementos de matriz, como a matriz lambda, ela é exponencial de ômega, então, claro, os elementos de matriz de ômega também vão seguir o mesmo parâmetro, mini. Mas como ômega é uma combinação, quer dizer, ela pode ser uma matriz sigma, mini, aquela matriz sigma, né? Mas como ômega é aquela matriz sigma capa lambda, que vai designar o plano onde está sendo feita a transformação, então fica sigma capa lambda mini. Ou o contrário, sigma mini capa lambda. Professor, Pois não, pode falar. essa parte de propriedade antissimétrica, ela vai para a matriz toda, porque tem uma parte que ela é simétrica. Isso, pois é, essa antissimetria não é da matriz, essa antissimetria, essa pergunta, então estou voltando ali, é pertinente, é o seguinte, vamos só escrever aqui o. Olha só, até a gente vai precisar dessas expressões. Vamos relembrar aqui. Quem era a nossa matriz sigma 0? Não adianta a nossa matriz sigma 0. Não tinha essa estrutura. 0, 1, 0, 0. Como você falou. Essa matriz é simétrica. A mesma coisa, similarmente, 0, 2, 0, 3. Depois vamos pegar uma matriz representativa do setor espacial. Matriz sigma 1, 2. Está fazendo uma rotação do plano x. 0, ela não toca no tempo. Se ela não toca no tempo, tudo que tem tempo é 0.
Ela vai misturar x com y. Aqui é x com x, x com y, 0. Y com x, 0, 0. Vou pegar aqui as outras matrizes. Sigma 2, sigma 2, 3. Vou misturar agora o plano y com 0. Não toco no t, não toco no x. Não toco no t, não toco no x. Y com z e z com y. E depois a matriz sigma 3. Então, 3, ela não vai tocar nem no t. Ele foi quietinho. Ela não vai tocar no y, não vai tocar na linha 2, nem na coluna 2. Mas ela vai tocar. Deixa eu botar o zero, esse zero, beleza. Então ela vai tocar aqui, vai tocar z com x. Então z com x, x com z. Então tá lá, são as três matrizes para ser. Então, como você reparou, essas matrizes, essas três matrizes são antissimétricas. E essas três aqui de cima são simétricas. Mas esse índice mini, ele não representa índice de linha e coluna. Então, essa matriz aqui, ela não está dizendo que é linha 1, coluna 2. Isso aqui não é a matriz sigma, linha 1, coluna 2. É a matriz sigma 2. Agora, cada uma dessas matrizes, isso aqui pode ser sigma 01, sigma 02, sigma 03, sigma 2, sigma 23, sigma 31. Cada uma dessas matrizes tem elemento aqui. É isso que vai me dar a simetria, trocando linha com coluna, não trocando isso. Tá certo? Então, essa matriz, esses dois índices aqui, que determinam o tipo de matriz, eles vão me especificar, significa que eu estou fazendo uma transformação no plano x'mi, x'mi, no plano coordenado x'mi, x'mi. Então, ou seja, eu estou fazendo uma rotação no plano tx, que é o 0,1, ty, que é o 0,2, tz, que é o 0,3. Depois, no plano xy, que é o 1, 2, yz, que é o 2, 3, e zx, que é o 3, 1. Então, o sigma mini, ele identifica o tipo de transformação que eu estou fazendo. Qual é o gerador? Agora, esse gerador, ele vai ter linha lambda, linha capa, coluna lambda. É aqui que vai estar a simetria ou antissimetria. Tá certo? E aí, por que eu coloco essa antissimetria? Como eu tenho 6 geradores, se eu colocasse simplesmente sigma mini, isso significa que você poderia ter sigma 00, sigma 01, sigma 02, sigma 03, sigma 10, sigma 11, sigma 12, sigma... Eu teria, na verdade, 16 geradores, 4 vezes 4. Mas, na verdade, você tem 6 geradores. Então, você só tem geradores em planos coordenados distintos. Então, qual é a relação entre sigma 10 e sigma 01? Sigma 01, você convencionou, é uma rotação no plano tx. Então, sigma 10 é uma rotação no plano tx, mas no sentido oposto. É só você trocar o sinal da velocidade. Então, por isso que você coloca esse sinal para você poder garantir que você tem 6 geradores e não 16 geradores. Tá? E depois, então, que você, com essa convenção, você definiu quem são os geradores, quais são os 6 tipos de transformação que estão embutidos numa transformação de Rother, uma transformação ao longo da direção x, que é o bush 0,1, ao longo da direção y, ao longo da direção z, no plano x, y, então z e x. Agora é que você vai olhar quem são os elementos de matriz. Então, por exemplo, essas matrizes aqui, se a gente observar bem, a matriz sigma 01, ela só tem elemento na linha 0, coluna 1, na linha 1, coluna 0. A matriz sigma 02, ela vai ter elemento na linha 0, coluna 2, na linha 2, coluna 0. E assim vai. A matriz sigma 23, por exemplo, ela tem elemento na linha 2, coluna 3 e na linha 3, coluna 2. Então, existe uma correlação entre esses dois índices aqui e esses dois índices. Ou seja, eu posso criar uma expressão geral para o elemento de matriz qualquer de qualquer matriz. Vamos observar se a seguinte relação pode ser verdadeira. Observem aqui. Essa matriz aqui, ela vai ter que me relacionar. Ó, ela é sigma 01, mas ela tem elemento na linha 0, coluna 1, na linha 1, coluna 0. Então a gente poderia pensar o seguinte, ó. Isso aqui deveria estar me dando alguma coisa como sendo delta
K para mim. Por quê? Ou esse índice é igual a esse, e esse igual a esse, ou vice-versa. Ou esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Então tem que ter produtos de delta e epsilon. Então, esse elemento pode ser K para mim, eta de lambda, e aí menos eta de lambda. Vamos ver se isso aqui vai bater para baixo. Delta de K para mim. Então, eu estou propondo uma expressão desse tipo para o elemento, isso aqui deve valer para o elemento de matriz qualquer, de qualquer dessas matrizes. Vamos pegar um caso especial, vamos pegar a matriz sigma 0. Então, se eu pegar a matriz sigma 0, eu estou falando dessa matriz aqui. Qual é o elemento da linha 0, coluna 0? Segundo essa minha expressão, é delta de 0, 0, eta de 1, 0. Menos eta de 0, 0, delta de 0, 1. Claro, delta de 0, 0 é 1, mas o eta de 0 é 0, a métrica é diagonal. Então isso aqui é 0 e delta de 0, 1 é 0. Então isso aqui é 0. Então, de fato, a matriz sigma 0, 1, o elemento 0, 0 dela é 0. Na linha 0, coluna 0, o elemento dela é 0. Vamos ver agora o elemento 0, 1. Usando a nossa expressão, vai ficar delta de 0, 0, eta de 1, 1. Menos eta de 0, 1, delta de 0, 1. Isso aqui é 0. Isso aqui também é 0. Esse termo não tem. Delta 0, 0 é 0. Mas eta com 1 é menos 1. Então, esse elemento aqui, em vez de dar 1, ele está dando menos 1. Então, vamos corrigir esse sinal. Agora dá 1. Agora vamos ver se esse sinal não atrapalhou o resto. Vamos pegar agora o elemento 1, 0. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse elemento aqui. Então, sigma 0, 1, elemento 1, 0. Também tem que dar 1. Então vamos ver, vai ficar delta de 0, 1, tá, com sinal menos na frente, depois eu boto, eta 1, 0. Menos eta 0, 0, delta 1, 1. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Eta 0, 0 é 1. Delta de 1 é 1. Então isso aqui dá menos 1. Mas com esse menos que eu corrigi na frente, fica direitinho. Então, se vocês aplicarem essa expressão, ela vai dar certinho para as três matrizes de luz. Se vocês pegarem sigma 02 e aplicarem aquela expressão, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se vocês pegarem a matriz sigma 03, 0, 0, 0, 1. Então, aquela expressão se aplica a essas três matrizes sem problema. Certo? Agora vamos ver com o setor espacial. Espero que dê certo. Vamos lá. Então, vamos pegar as três matrizes espaciais. Vamos pegar, por exemplo, a matriz sigma 1, 2. Estou fazendo uma rotação de plano x, y. Matriz sigma 1, 2. Vamos pegar outra. De qualquer maneira, ela só vai poder ter elemento. Linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2. Vamos dizer que eu pego linha 1, coluna 2. Menos delta de 1, 1. Eta 2, 2. Menos eta 1, 2. Delta 1, 2. Tá? Aplicando essa expressão aqui, aqui. Então, delta de 1 é 1. Eta 2, 2 é menos 1. Então, esse produto aqui dá menos 1. Isso aqui é 0. Eta 1, 2 é 0. Delta de 1, 2 é 0. Então, delta 1 é 1. Eta 2, 2 é menos 1. Menos fica mais. Então, o elemento da linha 1, coluna 2, está dando 1. Se eu pegar agora o elemento da linha 2, coluna 1, vai ficar delta de 2, 1, eta de 2, 1, que é 0. Esse primeiro termo não vai ter. Vamos ter só o segundo termo, que vai ser menos eta 1, 1, delta 2, querido, olha só. Eu estou pegando esse termo aqui. Esse dá 0. Certo? Já viu, né? Então dá mais. Perfeito. Eta 1, 1 é menos 1. E delta 2, 2 é 1. Então realmente dá menos 1. Então, se aplica para essa matriz aqui. Tá? Vamos fazer agora para a matriz sigma 2, 3. Sigma 2, 3. Mesma coisa, ela só tem elemento na linha 2, coluna 3, e na linha 3, coluna 2. Todos os outros vão dar 0 por causa desses deltas. Então, linha 2, coluna 3. Então, menos delta 2, 2, eta 3, 3. Menos
delta 2, 3, opa, eta 2, 3, delta 2, 3. Então isso aqui é zero, é diferente da zero. Delta 2, 2 é 1, eta 3, 3 é menos 1. Fica menos 1, fica mais 1. Então esse elemento aqui dá mais 1. Aí vocês vão fazer para esse aqui. E depois na matriz sigma 3, 1. Vamos ver, linha 3, coluna 1. E linha 1, coluna. Linha 3, coluna 1. Então eu tenho que reproduzir esse elemento aqui. A linha 3, coluna 1. Reproduzido com 1. Então, isso aqui vai ficar menos delta 3, 3, eta 1, 1. E o outro dá 0. É tudo diferente. Então, delta 3, 3 é 1, eta 1 é menos 1. Vai ficar mais 1. Então, esse elemento aqui bate mais 1 direitinho. Se vocês quiserem, esse aqui vai bater menos 1. Então, essa expressão é muito útil. Porque essa expressão aqui, ela me dá o elemento, ela está me dando o elemento de qualquer matriz. Quer dizer, ela está me dando qualquer gerador. Essa expressão aqui, ela serve para. Eu não preciso escrever nada disso. Eu economizo essas matrizes todas escrevendo aqui. Porque eu sei agora cada matriz, cada elemento cada elemento de matriz monomátrica. Certo? Então, aquela expressão é o que a gente chama de expressão covariante para todos os geradores do grupo de Lorentz, que são os geradores. Então, tem aquela expressão lá. Isso aqui. Então, só deixando mais claro mais uma vez. Essa expressão aqui designa particular gerador. Essa expressão aqui designa o elemento de linha e coluna daquele particular gerador. Então, a simetria e a antissimetria vai estar vista aqui, trocando linha com linha, não trocando isso aqui. Isso aqui é sempre antissimétrico, certo? Isso aqui, se você trocar mi com ni, você está trocando o sentido da rotação. Você está passando uma rotação no sentido trigonométrico para uma rotação no sentido horário, certo? Só isso. Então, aqui agora eu estou pensando em fazer isso. E, em geral eu não faço. Mas eu acho que vai ser mais interessante fazer isso, trocar. Eu já vou te acertar. Vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Nós designamos aqui, nosso elemento de matriz está aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, a nossa matriz lambda, ela vai ter a seguinte estrutura. Nós estamos colocando aqui exponencial de ômega. Então, o ômega para nós, então, está designando isso aqui. Então vamos agora, o ômega está designando essa estrutura aqui, que envolve essas matrizes. Mas a gente vai poder fazer o seguinte, suponhamos que eu queira colocar, ao invés de trabalhar com a exponencial de ômega, eu posso fazer o seguinte, estou fazendo isso aqui. Então, em geral, nós trabalhamos com as representações do grupo botando exponencial complexa. A gente, quando trabalha com os grupos de rotação, a gente sempre coloca um i e ômega. A gente está acostumado a fazer isso aqui. Em geral, a gente pensa assim, pegar uma matriz, pegar um operador, a gente coloca esse operador como sendo exponencial aqui de certa matriz. Se esse operador aqui é unitário, essa matriz aqui é hermitiana. Se esse operador aqui é unitário, se esse operador é unitário, essa matriz é unitária, significa que E a menos I H hermitiano conjugado é igual a E a menos I H. Então, essa relação me diz que se eu colocar um operador nessa forma, essa matriz aqui tem que ser hermitiana. H é igual a H. Se eu tirar esse I e esse objeto aqui for unitário, eu não tendo esse I, aqui fica assim. Então, eu vou trabalhar com matrizes anti-hermitianas. Então, em geral, a gente adota sempre essa notação. A gente gosta de colocar sempre
os geradores, a gente gosta de colocar sempre com I aqui, para poder trabalhar com esse objeto sequencial. Então, eu não preciso mudar nada ali, basta fazer o seguinte: se eu quiser colocar um I aqui, eu posso colocar um I aqui. Basta eu colocar um menuzinho aqui no ômega. Então, se eu fizer isso aqui, I vezes menos I dá 1. Eu não vou estar fazendo nada em relação ao caso anterior. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: é multiplicar cada gerador por um menos I. Então, em vez de trabalhar, então, nós vamos fazer a seguinte, nós vamos daqui para frente, vamos adotar a seguinte convenção. Lambda para nós é exponencial de I ômega. Se eu fizer isso desde o começo, o que a gente está fazendo, no fundo a gente está multiplicando aquilo ali por menos I. Significa então que o meu sigma mini, ao fazer isso aqui, eu vou trabalhar com sigma mini. Quem multiplica a matriz ômega por menos I, significa que eu estou multiplicando cada gerador por menos I, porque essa matriz aqui é uma expansão de geradores. Então significa que eu vou multiplicar isso por menos I. Então simplesmente eu vou colocar aqui I. Então, ó, essa sigma mini. Está falando? Então, estou só voltando atrás. Nós tínhamos trabalhado desde o início assim: lambda igual a E ômega. Aí tiramos todas as propriedades dessa matriz ômega e vimos que nós tínhamos 6 geradores aqui. Os 6 geradores davam reais. Então, tinha sigma 01, sigma 02, 03, 1, 2, 2, 3, 3, 1. Perfeito. Nada mudou. Eu agora coloco um I aqui e um menos I aqui. Então, multipliquei por 1, não fiz nada. Só que eu distribuí dessa maneira. Eu peguei cada gerador, multipliquei por menos I. Então, cada gerador agora passou a ser um puro imaginário. Mas tudo bem, se isso aqui é puro imaginário e isso aqui é I, no final do dia isso aqui é real. Então, eu não fiz nada. Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente manter essa tradição de que nós vamos trabalhar com matrizes que são I ômega. Porque se essa matriz aqui for unitária, essa aqui fica hermitiana. É só uma questão de convenção. Se eu fizer tudo sem o I, como eu estava fazendo, nada mudou. O que eu fiz simplesmente foi redefinir os elementos de matriz. Então, tornar esses objetos agora puramente imaginários e botando o I aqui, de tal maneira que o exponencial, o expoente é sempre real. Então, isso aqui é real. E isso aqui é real. Então, isso aqui é puro imaginário, isso aqui é puro imaginário, mas isso aqui é real. É só isso que eu estou fazendo. Então, quando eu vou multiplicar cada gerador por menos I, aquela expressão perde aquele menos. Então, vai ficar assim: I delta de K para mim, eta de mi lambda, menos eta de mi lambda, delta de K para mim. Repito, é uma questão de mera conveniência, pura convenção. Não precisava ter nada feito, mas podia ter seguido toda a vida com aquela expressão que está lá. Por que eu estou colocando esse I? Ninguém faz isso à toa. Porque na próxima aula, não vai dar tempo, nós vamos ver que nós vamos descobrir duas estruturas de SU2 aqui dentro. E SU2, nós sabemos que a relação de comutação de SU2, né, quando a gente tem SU2, que é a álgebra dos momentos angulares, o que nós temos? Nós temos J igual a I, epsilon, I, JK. Essa aqui é a álgebra de SU2, que é a álgebra dos momentos angulares. Então ela tem um I. Então eu só estou colocando esse I, porque lá na frente nós vamos ver que essa estrutura apareceria sem o I. E aí eu falei, pô, isso aqui está tudo a ver com SU2, mas está faltando um I. E aí eu poderia multiplicar tudo por I, fazer essa jogada do I aqui no final. Então eu prefiro fazer já no início, porque quando a gente chegar aqui a gente já vai encontrar isso direto. Certo? Só isso que eu estou fazendo. Então, nós está faltando menos, né? Mas eu multipliquei por menos I. Então esse menos já está incorporado. Vou incorporar, exatamente. Então aquele menos se incorporou aqui no menos I e virou. Então daqui para frente nós adotamos essa convenção. Então, isso não significa que a transformação de Lorentz ficou complexa, não. Porque ficou assim, ó. CT', X', Y', Z'. Aqui é a matriz E e ômega. Suponho que eu queira fazer um boost ao longo do eixo do X. O que é um boost? Um boost ao longo do eixo do X é pegar a matriz de sigma 0,1. Então significa que eu vou pegar aqui a exponencial de I. Aí o que é o boost? O boost é um parâmetro alfa e a matriz sigma 0,1.
Só que a matriz sigma 0, 1, agora, em vez de ser aquela matriz 0, 1, 0, 0, 1, 0, é a matriz acima, é 0, I, 0, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, essa aqui é a minha matriz. Então, quando eu multiplicar essa matriz aqui por esse I aqui, nós vamos estar gerando aqui um menos 1, menos 1. Então, tá certo. Então, eu estou multiplicando com delta de 0, 6, tá? Está dando 0, 0, 0, 0, né? Está dando certo, está certo, né? Porque menos I é isso mesmo. Deixa eu ver se está certinho. Tá? Isso aqui está significando sigma 0, 1, elemento 0, 1. Então, isso aqui aí, delta de 0, 0, que é 0, delta de 1, que é menos 1. Se eu aplicar essa expressão aqui, ó. É porque está certo. Antigamente estava dando o quê? 1. Então agora está. I com menos I dá 1, I com menos I dá 1. Então reproduz o que eu tinha justamente anterior. Então não muda nada, porque antes eu estava fazendo isso, ó. Sem o I aqui, e aqui era 1. Era essa matriz aqui, que vinha daqui. Com esse sinal menos, saía justamente isso aqui. 0, 1, 0, 0. Agora, sem aquele sinal menos, eu botei esse I aqui. Mas eu botei esse I aqui. Então agora eu estou trabalhando com esse I aqui e com essa matriz aqui. Só que se agora eu coloco os índices direitinho, vai ficar aqui 0, 1, vai ficar aqui menos I e aqui menos I. Então, ó, fica 1, 1. Então fica tudo igual. Tudo mudou nada, é isso que eu estou dizendo. Tá? Sabe isso? Então, não mudou nada. Então, o fato de ter esse I não significa que eu tenho uma transformação de Lorentz complexa, porque o I daqui vai comer o I daqui, na hora que eu colocar tudo junto. Então tá certo, é isso que eu quero. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora, o que significa estudar a estrutura de álgebra que está no CRF? Nós vamos estudar as relações de comutação entre os geradores. Vamos só colocar isso aqui, colocar uma observaçãozinha a mais aqui. Então, a parametrização que nós estamos dando para os geradores é essa aqui. Ômega, para poder... Então, eu vou colocar sempre desse modo. Vou colocar assim, os parâmetros da transformação. Então, o gerador, se eu fizer um boost ao longo do eixo do x, o gerador em questão é esse gerador aqui. E esse gerador aqui, simplesmente é esse aqui. Então, nós costumamos escrever essa expressão da seguinte maneira. Para dizer que ômega é uma expansão de todos os geradores, nós colocamos aqui uma expressão assim. Esse ômega é um meio de um parâmetro ômega, vamos chamar aqui de mini, sigma mini. O que significa isso aqui? Estou somando em mini. Então, essa expressão aqui significa isso aqui. Um meio, e aí, isso aqui é cimento mini. Vamos impor a mesma relação. Ômega mini é igual a menos ômega mini. O que significa isso? Significa no final do dia isso aqui. Ó. Essa expressão é um meio de ômega 0,1, sigma 0,1, mais um meio de ômega 0,2. Eu tenho que somar sobre todas as possibilidades, todos os valores possíveis do índice. Como esses índices são antissimétricos, claro que eu não posso nem ter 0, 0, nem 0, 0, nem 1, nem 1, nem 2, 2, nem 2, 2, nem 3, 3, nem 3, 3. Isso tem que ser diferente. 0, 1, 0, 2. Vamos ver que simplificação. Agora, pegando aqui 1, pegar 1. Vai ficar 1, 0, sigma 1, 0. Mais 1, 2, sigma 1, 2. E aí, eu vou escrever a última linha que vai ser 3, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2. Só que vocês vão começar a ver o seguinte: ó, ômega 0,1, sigma 0,1 é igual a ômega 0, sigma 0. Então, esse termo aqui sai, isso aqui vai à direita. Esse aqui, ó, sigma 0,2
é menos sigma 2, 0. Mas sigma 0, ômega 02 é menos ômega 2, 0. Então esse termo igual a esse. Então esse termo que sai, isso aqui fica meio. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o 03 que eu não escrevi. Depois vai acontecer com 2 e o 2, 1. Vai acontecer com 3 e o 3, 1, que eu escrevi. E com 2, 3 e o 3, 2, que eu não escrevi. Então a gente fica no final do dia, isso aqui, ó. Isso aqui representa um boost ao longo do eixo do x, nessa velocidade. Esse ômega 01 é o arco tangente vezes do z. Boost ao longo do eixo dos y, boost ao longo do eixo dos z. Rotação no plano xy, rotação no plano xz, ou no plano zx, e rotação no plano yz. Então a gente escrevendo essa expressão aqui, ela dá conta de toda e qualquer transformação de Lorentz. Qualquer transformação de Lorentz que eu quiser fazer, está contida nessa expressão. Se quando eu quero fazer uma rotação no plano, um boost ao longo do eixo dos eixos. Então, se eu vou fazer um boost no eixo dos eixos, eu tenho que relacionar T com Z. Então, só vai ter parâmetro ômega 03, sigma 03, mais um meio de ômega 30, sigma 30. Mas aí, 30 é menos 03, 30 é menos 03, esse termo que desaparece, é isso aqui. Então, se eu fizer uma rotação, um boost ao longo do eixo dos eixos, o que eu estou fazendo é pegar essa expressão, tomando ômega 03 e ômega 30 não nulos, mas um é menos o outro. Então, essa expressão aqui, ela inclui qualquer transformação de Lorentz, qualquer tipo de transformação de Lorentz. Então, quando a gente escreve normalmente, essa transformação, a gente escreve desse modo. A gente coloca aqui o i, exponencial de i, e aí, sobre 2, ômega mini, sigma mini. Então, essa é a maneira como a gente parametriza uma transformação de Lorentz genérica. Tá? O i está explicitado, e aí aquele elemento de matriz, o ômega mini capa lambda, traz um outro i. Ômega mini vai significar, o ômega mini pequeno vai significar o parâmetro da transformação que eu estou fazendo. Se eu estiver fazendo, por exemplo, um boost ao longo do eixo dos y, eu vou ter ômega 02. Quem é o ômega 02? É arco tangente hiperbólico menos VY sobre C. A velocidade relativa ao longo do eixo de C. Então, ou seja, a tangente hiperbólica do ômega 02 é menos a velocidade relativa ao longo do eixo do y sobre C daquele observador. Se eu fizer uma rotação no plano, YZ, então eu vou tomar ômega 12 igual a um certo ângulo de rotação. E aí vai sobrar no final do dia aqui, exponencial de I, o ângulo e um gerador. Sigma 2, 3. Entenderam como é que funciona? Ao escrever aquela equação ali em cima, meio ômega sigma, né? Você falou, a gente impõe que o ômega seja simétrico. Na verdade, necessariamente ele é simétrico. Isso, na verdade, ele já sai zero, porque se o sigma é antissimétrico e o ômega necessariamente é Isso. Isso não. Já nem tem imposto. No momento que esse cara é antissimétrico, esse cara não tem outra escolha para ele, só para não ser antissimétrico. Tá claro, então nós vamos trabalhar então, para nós, tá? Agora em diante, nós construímos, né? Fizemos essa etapa de construção, então para nós vamos daqui para frente trabalhar assim, uma transformação de Lorentz 4x4, uma matriz de S ômega 3, ela nasce com essa estrutura exponencial de I sobre 2, ômega mini, isso aqui vai me determinar qual é o parâmetro da rotação que eu estou fazendo, e isso aqui vai me dar a matriz geradora que vai gerar aquela transformação. E o elemento de matriz do ômega, do sigma, é esse aqui. Perfeito, é isso que nós vamos trabalhar. Para nós é isso que vai ser uma transformação de Lorentz daqui para frente. Vamos lá. Então, o que nós temos que fazer? O que nós precisamos? Quando a gente quer estudar a estrutura de
simetria de um certo grupo, como a gente faz no caso das rotações da mecânica quântica, a gente estuda as relações de comutação entre esses geradores aqui. Então, o que eu vou precisar saber vai ser como é que fica o comutador de um gerador sigma mini com um gerador sigma cossigma. Quando eu calcular todos esses comutadores, desses geradores, eu vou estar estudando o que a gente chama da álgebra de Lie. Esse conjunto de comutadores, eles vão me dar a álgebra de Lie do grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz, nós grafamos pelas iniciais SO13 maiúsculas, né? A álgebra associada, a gente grafa com as iniciais minúsculas. A gente está procurando isso aqui. Se aqui nós estamos falando do grupo de matrizes especiais e pseudo-ortogonais, aqui nós estamos falando das matrizes de traço nulo e pseudo, né? E com aquela relação, como é, de pseudo-ortogonalidade, né? Pseudo-antissimetria, perdão. Então, nós vamos precisar calcular esse conjunto de comutadores para saber o que está, se a gente consegue, que estrutura de rotação eu tenho nessa álgebra desses geradores. É isso que nós vamos precisar calcular. Certo? Então vamos em frente agora. Então vamos colocar aqui o nosso problema. Agora é um problemazinho matricial simples. A gente já vai com isso aí fechado, eu concluo no próximo. Tá bom? Então, olha só, isso aqui é uma matriz. Isso aqui é uma matriz. Então, o comutador de duas matrizes é uma matriz. Então, sendo o comutador de duas matrizes uma matriz, eu vou calcular o elemento dessa matriz. Porque eu conheço os elementos das matrizes, eu conheço quem são os elementos dessa matriz e conheço o que são os elementos dessa matriz. E aí, isso aqui é uma matriz. Então, vamos dizer que eu queira calcular essa matriz aqui. Eu quero calcular o elemento capa lambda dessa matriz, na linha capa coluna. Como é que eu vou desenvolver esse computador? Então vai ser essa matriz aqui. Então, esse computador é sigma mini, sigma rho menos o gerador sigma rho sigma mini. Olha isso que eu mostrei. Mas agora, eu quero calcular o elemento, eu quero calcular isso aí termo a termo. Então eu quero calcular o elemento da linha capa coluna lambda. Então eu vou ter que fazer isso aqui. Esse aqui vai ter que ser capa alfa. E esse aqui vai ter que ser alfa lambda. Com isso aqui, eu estou calculando esse produto, ele é linha, coluna, é o produto matricial. Linha, coluna, aí somo sobre as colunas da primeira e as linhas da segunda. Estou fazendo esse produto matricial. E aqui é a mesma coisa. Só troca a ordem das matrizes. Então você vai dar capa alfa e aqui o sigma de alfa lambda. Então agora estou fazendo o produto. Estou tirando o elemento de matriz desse computador a partir dos elementos de matriz das matrizes que estão dentro do computador. Então, o elemento linha capa, coluna lambda desse produto é linha capa, coluna lambda, coluna alfa, alfa. Então, também é um produto matricial. Isso aqui eu conheço. Isso aqui eu conheço. A expressão, isso aqui eu conheço. Vamos escrever. Quem é o primeiro elemento aqui? Aqui vai ter um I. E aqui vai ter um I. Isso aqui é I, delta de capa, mi, eta de lambda. Aqui vai ser I, eta de delta de alfa. Então, tem um I aqui, tem um I aqui. Então, I com I dá menos 1. Então, você vai produzir um menos 1. Primeiro que vai produzir um menos 1. Quem são esses elementos? Delta de capa, mi, eta de alfa. Menos eta de alfa, delta de capa, mi. Então, isso aqui, vezes isso aqui, perdão, isso aqui é esse objeto. Agora vamos fazer esse objeto.
delta de alfa rho, eta de sigma lambda, menos eta de rho lambda, delta de alfa. Lembre-se que eu já usei o i daqui com o i daqui para dar esse menos 1. Segundo termo, não preciso nem fazer. Porque o que aconteceu? Qual é a relação entre o primeiro e o segundo termo? É trocar rho com mi. Então, se eu calcular esse primeiro termo, o segundo eu não preciso fazer, porque o kappa alfa, alfa lambda estão no mesmo lugar. Eu preciso trocar rho com mi e sigma com mi. Aí o segundo termo já está feito. Então, o segundo termo nada mais vai ser do que uma troca simultânea de mi com rho e de mi com sigma. Então, eu faço o primeiro termo e subtraio da mesma expressão, só trocando mi com rho e mi com sigma. A diferença desse termo aqui para esse é só trocar. Se eu pegar o segundo termo, no lugar do rho colocar o mi, no lugar do mi colocar o rho, no lugar do sigma colocar o mi, no lugar do mi colocar o sigma. Isso não é mais ali, não? Aonde? Aqui. Aqui? É, porque não tem o i. Ah, tem razão. Obrigado. Porque aqui tem menos. Você tem toda a razão. Obrigado. Então, segundo Gabriel, porque o primeiro termo dá i dá menos. O segundo termo dá i dá menos. Menos com menos fica mais. Então, o segundo termo é o primeiro termo mais a troca mi com rho e mi com sigma. Perfeito. Agora vamos executar então o primeiro termo, porque o segundo a gente já sabe. Então nós estamos calculando, na verdade, a relação de comutação entre os geradores. Mas eu vou fazer uma ginástica, vou vir para cá. Ficar só passando essas pontas aqui o dia inteiro. Desejo ginástica. Está melhorando, está ficando mais forte a letra. Estava muito escorregando, ficava clarinho, né? Tinha medo até de quem está vendo o vídeo e não conseguir. Então vamos fazer o primeiro termo. O primeiro termo não vai ficar, vai dar 4 termos. Vai ficar menos, delta de kappa mi, eta de alfa. Só que, esse delta alfa rho vai fazer com que esse alfa vire rho. Você está produzindo produto. Estou somando em alfa. Então o delta de Kronecker faz o alfa virar rho. Então o primeiro termo vai ficar menos delta de kappa mi eta de mi rho e esse eta de sigma lambda. Segundo termo, vamos pegar esse cara vezes esse segundo. Vamos pegar agora esse cara vezes o segundo. Vai ficar menos, naquele momento vai ficar mais. Vai ficar mais delta de kappa mi eta de mi alfa. Só que agora vai multiplicar por esse delta de alfa sigma. Então aquele vai ficar eta de mi sigma. E eta de rho lambda. Terceiro termo. Esse vezes esse vai dar um sinal mais também. Mais eta de mi alfa. Só que o mi alfa vai pegar o delta de alfa rho. Então vai ficar um eta de mi rho. Aí vamos ter um delta de kappa mi. E depois um eta de sigma lambda. E depois o último termo fica mais, menos. Vai ficar menos eta de mi alfa. Só que esse alfa vai pegar o delta de alfa sigma. Então o alfa fica sigma. E vamos pegar o delta de kappa mi. Delta de kappa mi fica fixo. Perfeito. Agora, o outro termo, não preciso fazer, é só copiar esse termo com o sinal, só somando esse termo, somar aqui. E aí trocando mi com rho e mi com sigma. Então o mi fica rho, o mi fica rho, o mi fica sigma, o rho fica mi
e o sigma fica mi. Esse termo aqui. Professor, a última parcela ali não está faltando Opa, que a métrica? aonde está faltando sim, claro. Última parcelinha, está faltando sim. Eu botei, ficou mais, ó, mi, ficou mais, né? Ficou menos, mi alfa. Então o alfa ficou sigma, delta de kappa mi, ficou faltando eta de rolando. Perfeito. Certo? Agora o outro termo não precisa fazer nada, é só somar o que eu tenho lá em cima, trocando mi com rho e mi com sigma. Então vai ficar o mi fica rho, o mi fica sigma, o rho fica mi e o sigma fica mi. Esse termo aqui. Eu não mexo nem no cabo nem no lado. Delta de kappa sigma. Oi? Acho que tem que trocar da sigma, né? Hã? Acho que tem que trocar da sigma embaixo. Tem, peraí. Não, olha só. É mais. Peraí. Não, peraí, tá certo. Eu tenho esse termo aqui é menos. Tá certo. Então ficou menos isso. Porque aqui eu tenho i, aqui eu tenho i. Então ficou menos. Então ficou menos isso. Ah, tá certo. Aqui eu tenho i e tenho i. Então vai ficar mais. Então agora é esse termo aqui mais. Tá certo. É isso mesmo. Eu vou ter que somar. Ou seja, na verdade, então peraí, vamos colocar o seguinte, na verdade, esse termo aqui, mais, né? Ficaria mais delta de kappa mi ficaria rho. Isso. O mi ficaria sigma alfa. Isso. Então esse termo aqui ficaria mais, tá certo? Vocês têm razão. Que é mais, né? Então pegar esse termo aqui e trocar o sinal, exatamente, pegar esse termo todo aqui com o sinal revertido. Então, tá certo, isso é mais. Obrigado, José. Tá certo, sim. Porque eu teria o mesmo menos, o termo menos aqui ficando mais. Então isso aqui me daria mais delta de kappa rho, eta de sigma alfa, e aqui ficaria delta de alfa mi, eta de sigma e lambda. Então, esse termo que apareceria no menos, agora ele aparece mais. As drogas não ajudam isso. Então, o segundo termo agora nós vamos só trocar o mi com o rho, o mi com o sigma. Então, mi fica sigma, sigma fica mi. O rho fica mi, e a mi fica rho. Aqui vai ficar assim, menos também. Então, o mi fica rho, o rho fica mi. O mi fica sigma e o sigma fica mi. E aqui mais rho, mi, kappa, sigma, mi. Certo? Certinho, né? Então é isso, né? No segundo termo é o primeiro com um sinal revertido. Então, kappa lambda, eles estão designando elementos de mínimo e volume. Então a gente vai ter que, kappa lambda vai ter que ser elemento de mínimo e de volume. Então vamos pensar no seguinte, ó. Vamos ver esse termo aqui. Cadê esse termo? Esse primeiro termo aqui, por exemplo. Ele tem mi-rho. Vamos pegar esse termo aqui que tem mi-rho. E vamos pegar um outro termo aqui que tem esse termo aqui. Pegando esses dois termos. Observe que esses dois termos aqui eu posso, o eta de rho é igual ao eta rho. Então eu posso botar esse termo aqui em evidência. Posso fatorar o eta de rho. Olha o que nós estamos obtendo aqui dentro. Vamos botar aqui um sinal menos, fatorar esse menos aqui. Menos eta de rho. Aí aqui deu delta, kappa mi, eta de sigma lambda. E aí aqui, menos delta de kappa sigma,
eta de mi lambda. Só colocar isso, então pegando esse termo aqui, certo? Então, deixa eu separar essa linha aqui. Agora nós estamos começando uma outra fase. Nós vamos começar a colocar, fatorar as métricas que forem comuns aos termos. Então, o primeiro termo eu vi que eu tinha um μ-ρ e um ρ. Então, eu botei menos μ-ρ em evidência, por kappa mi sigma lambda, e aqui ficou menos kappa sigma de lambda. Vamos pegar esse termo aqui, tem esse aqui. Esse aqui tem esse mi sigma. E esse aqui tem sigma mi, que é a mesma coisa. Então, vamos colocar essa métrica, mi sigma em evidência, mais eta mi sigma. E aí aqui eu tenho delta de kappa mi, eta de rho lambda. É esse termo aqui. Menos esse termo aqui. Sigma menos kappa rho. Eta de rho lambda. Esses dois termos também já casaram. Vamos pegar agora esse termo que tenha esse μ-ρ e esse ρ-mi aqui. Esse termo aqui, μ-ρ, e esse termo aqui tem ρ-mi. Então, significa também colocar em evidência o μ-ρ quando está correto mais eta de μ-ρ. Botando esse μ-ρ em evidência, eu tenho kappa mi sigma lambda. E esse termo aqui, kappa sigma e lambda. E depois, esse termo aqui. Tem mi sigma e esse aqui que tem sigma mi. Menos eta de sigma. Estou vendo kappa mi rho lambda. Menos certo? Não, talvez nós vamos erro. Eu vou apagar a relação anterior, mas se eu errar, não vou ter como corrigir. Eu vou apagar aqui, aí vocês confio que vocês não conferiram. Eu sei que o Bianca está atento, já me corrigiu, o Tchalpa já me corrigiu, todo mundo já me corrigiu um pouco, né? Observe só uma coisa, pessoal. Observar essa relação. O que isso aqui está me dando? Olha só. Observe, se eu pegasse o elemento sigma, mi sigma, kappa lambda. Estamos pegando essa estrutura elemento kappa, porque no final do dia, o meu lado direito vai ter que ser uma matriz com o elemento kappa lambda. Então, quem é o elemento dessa matriz aqui para nós? Isso aqui é I, delta de kappa mi, eta de sigma lambda, menos eta de mi lambda, delta de kappa sigma. Não é isso que a gente tinha? Se eu pegasse esse objeto, o que eu tenho ali embaixo? Eu tenho delta de mi kappa, eta de sigma lambda, menos delta de kappa sigma, eu tenho exatamente aquilo ali. Quer dizer, na verdade, eu não tenho essa relação multiplicada aqui por menos i, e aqui fica 1. Isso aqui, que é o que está entre parênteses ali, é menos i, a matriz sigma mi, elemento kappa lambda. Então, esse termo aqui
ele está dando mais I, está dando mais I, eta, mi, rho, matriz geradora, sigma, mi, sigma, elemento, kappa. Vamos pegar agora o segundo termo. De novo a mesma história. Isso aqui é um elemento kappa lambda, kappa lambda. Então isso aqui deve estar me dando a matriz, ó, sigma, mi, rho, elemento kappa lambda. Pela nossa arrumação, né, dos geradores, isso aqui deve dar I delta de kappa mi, eta de rho lambda, menos eta de mi lambda, delta de kappa, que é o que eu tenho de parênteses, kappa mi, rho lambda, eta mi lambda, kappa rho. Então eu estou me dando menos I vezes esse gerador, está me dando isso aqui, ó. Então você está me dando menos I, eta de mi sigma, e aí está me dando o gerador sigma, mi rho, certo? Agora vamos pegar esse elemento cá. Aqui eu produzi, ó, eta de mi rho, mais eta de mi rho. Agora, esse elemento que está aqui, ó, está com toda a cara de ser o sigma mi lambda, mi sigma, perdão, elemento kappa lambda. Quem seria isso? Seria I delta kappa mi, eta sigma menos eta mi lambda, delta de kappa sigma. Eu tenho lá em parênteses, kappa mi, sigma lambda, menos kappa sigma mi lambda. Mesma coisa, vai aparecer o menos I, multiplicando o gerador. Então aqui vai aparecer um sinal menos I, esse é menos I, eta mi rho, e aqui o elemento, a matriz geradora sigma, mi sigma, elemento kappa lambda. E agora o último termo que ficou para nós, que é o menos eta mi sigma, e aí a mesma coisa. Na estrutura kappa lambda, isso aqui deve ser o sigma mi rho, kappa lambda. Vai me produzir I delta de kappa mi, eta de rho lambda, menos eta de mi lambda, delta de kappa rho. Então vai produzir um I, vai trazer para cá um menos I, então é uma historinha. Vai aparecer sempre um menos I, aqui vai ficar mais I, eta de mi sigma, o elemento, o gerador, sigma, mi rho, kappa. Então, todo lado direito tem uma estrutura matricial sigma, kappa lambda. Então, agora, claro, se eu quero calcular, quero expressar aquele comutador como uma combinação dos geradores, agora eu já tenho que a matriz do lado esquerdo, para cada elemento kappa lambda do lado esquerdo, eu tenho esses elementos kappa lambda. Então, essa relação, agora posso tirar o elemento de matriz que eu já calculei, já sei essa relação matriz a matriz, né? Elemento a elemento. Então, a nossa relação ficou assim. Sigma mi, sigma cosigma. Se eu pegar um gerador sigma mi ou um gerador sigma cosigma, agora eu posso esquecer os elementos kappa lambda. Então isso aqui vai me dar I, vou colocar assim, eta mi rho. Vamos pegar aqui para lá, fazer assim, ó. I, eta mi sigma. Posso colocar assim. Eu vou deixar assim para factorar, eta mi sigma
sigma M rho. Esse termo aqui está levado em conta. E sigma M rho. E o primeiro termo é eta N rho. Sigma M sigma. Esses dois primeiros termos é só trocar o eta por sigma. Depois, o outro termo, menos eta N rho. Vou pegar esse termo aqui, eta N rho. Sigma M sigma. Menos eta M sigma. Então, essa relação aqui é o que nós chamamos de álgebra de Lie, de S1. Ela me dá o comutador de dois geradores quaisquer como uma combinação linear de geradores de S1. Então, essa relação está generalizando essa relação com S2. Gerador JI com gerador JJ e epsilon e JK, ou seja, comutador de dois geradores dando uma combinação linear de geradores. Claro, não está de uma forma tão limpinha quanto essa, mas vamos melhorar, vamos chegar a alguma coisa muito parecida com isso. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que essa relação já é uma relação que define uma álgebra de Lie, porque o comutador de dois geradores, quaisquer, ele vai ser sempre função de outros geradores. Então, e observem também que a matriz sigma é puramente imaginária, porque nós temos um I. Então, isso aqui é puramente imaginário, isso aqui é puramente imaginário. Então, o lado esquerdo é real. Aí eu tenho esse I aqui e essas matrizes são puramente imaginárias. Então, o lado esquerdo é real e o lado direito também é real. Então, essa equação é real igual a real, não tem nenhuma inconsistência, apesar de ter aquele isto e isso aí. Então, agora, só para finalizar, eu vou fazer a seguinte coisa. Nós vamos pegar essa família, os geradores, esses geradores aqui, ó. Então, nós vimos que esses geradores eles caem em duas categorias. Nós temos os geradores dos boosts, que eu chamo de sigma 0I. Então, quem é o sigma 01? É o boost ao longo do eixo do x. Sigma 02, boost ao longo do eixo do y. Sigma 03, boost ao longo do eixo do y. Então, os geradores sigma 0I, para não ficar carregando isso, eu vou chamar vamos fazer o seguinte, na próxima aula a gente vai partir daqui. Sigma 0I, eu vou identificar como um conjunto de geradores que eu vou chamar de MI. E depois nós temos o setor espacial, nós temos os geradores sigma 12, sigma 23 e sigma 31. Os geradores que estão fazendo fazem papel dos geradores das rotações, os sigma e j. Então, esse aqui vai ser uma rotação no plano, vai ser uma rotação no plano coordenado IJ, no plano XI, XJ. Então, esse como isso aqui é simétrico, eu vou fazer. Então, isso aqui vai ser sigma 12. Eu estou fazendo uma rotação no plano 12. Então, eu vou associar, como isso aqui tem dois índices, eu vou associar isso aqui a esse objeto, epsilon em JK, e aqui um objeto em K. É isso que eu estou fazendo. Então, esse objeto aqui, sigma 01, eu vou associar o M1, sigma 02 ao M2, sigma 03 ao M3. Sigma IJ, vou fazer isso aqui, epsilon IJK e K. Sigma 12 vai ser o M3. Sigma 23 vai ser o N1. Sigma 31 vai ser o N2. Eu posso inverter essa relação, obviamente. Se eu multiplicar toda essa relação por um epsilon N e J, então, epsilon N e J vezes epsilon e JK, nós sabemos que isso aqui dá 2 vezes delta de NK. Só aplico o epsilon N e J do lado direito dessa equação, do lado aqui, né? Epsilon N e J aqui, e o epsilon N e J aqui, aqui eu vou produzir 2 delta de NK, então isso aqui vai ficar NM, e aqui vai ter um fator 2, então isso aqui, na verdade, essa relação pode ser escrita assim também. NK é igual ao meio do epsilon, kappa, e J.
mesmo conteúdo. Essa relação está dizendo, ó, sigma 1, 2 é o N3. Essa relação está me dizendo que o N3 é epsilon 3, 1, 2, sigma 2, mais epsilon 3, 2, 1, sigma 2, 1. Só que epsilon 3, 1, 2, sigma 2 é igual a epsilon 3, 2, 1, sigma 2, 1. Os dois termos se somam, o fator 2 aparece no fim. O N3 é o sigma 2. Então, o conteúdo dessa equação dessa é a mesma. Só invertir essa relação multiplicando pelo epsilon. Então, tá. Está me dizendo que sigma 2 é o N3, sigma 23 é o N1 e sigma 31 é o N2. Só isso que eu estou dizendo. Então, nós vamos escrever essas relações agora em função desses objetos. Tá?